tudo bem? Estou aqui hoje com o professor Juliano, essa ilustre pessoa que me acompanha aqui. Eu também vou dar aula aqui hoje presencial para a pós de advocacia trabalhista. O professor Juliano já é um querido de vocês, né? Vocês já conhecem o currículo dele como um professor excelente da casa, mas não podemos dispensar aqui todos os méritos, os títulos de mestre em Direito pelo Unicesumar, especialista pela Damásio, especialista pelo Instituto Paranaense, né? Agora, acabou de ser aprovado, professor, né? Como juiz leigo nos juizados, então, provavelmente, aí no ano 2021, vocês, novos colegas advogados, né? Irão ali prestigiar o professor nas audiências de instrução. É uma honra, né? Batam foto, viu? Isso é histórico aqui e é muito importante para a carreira de vocês, tá bem? Sejam todos bem-vindos de forma remota e reforço o convite para aqueles que puderem, né? Exceto aqueles que estão com o bebezinho novo, não é, Thaís? Parabéns. Reforço o convite para que venham de forma presencial, tá? O professor, assim que eu sair daqui, ele vai mostrar aqui a sala, né? Está muito tranquilo, com todas as orientações aqui de acordo com os decretos municipais, né? Para que a gente possa recebê-los aqui de forma salutar, saudável aqui, sem que tenha nenhum problema em relação aos riscos, né? Para aqueles que possam estar presentes. Para aqueles que não podem, então a aula vai ser gravada aqui e reforço o convite na parte da tarde. Então vamos conversando com o professor, quem puder vir, tá? Venha hoje ou então aí no próximo encontro, tá? Mais um lembrete, né? Eu tive que alterar uma data do professor, então acho que vocês já viram aí, né? A data do dia 14/11, ela foi antecipada para 7/11, por motivos, né, pessoais do professor em relação à campanha, né, em relação às eleições. Então, ele me pediu essa gentileza, eu conversei com a direção e nós alteramos essa data. Então, para aqueles que forem presencialmente, verifiquem aí que as datas, então, são esse sábado, depois dia 24, e depois 24 de outubro e 7 de novembro. Tudo bem? Então, uma boa aula a todos e reforço o convite para estarem aqui de forma presencial, com a sua máscara, com o seu álcool, com a sua aguinha, né, sua garrafinha aí, para a gente conversar também. Bom, um bom sábado para vocês. Obrigada, professor, mais uma vez. Só um minuto, pessoal. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver se eu consigo dividir a tela para que vocês possam estar olhando o slide. Isso. Isso mesmo. Acho que é isso que eu queria fazer. Então, deixa eu me arrumar aqui para ficar bem aqui na nossa conversa, né? Bom dia, também muito feliz aqui. Deixa eu abrir o chat, que daí eu consigo responder vocês algumas coisas. Nossa, eu que agradeço a possibilidade, a oportunidade de estar aqui, né? Gosto muito das aulas da pós-graduação. Acho que é um momento bem interessante, que é um momento de bate-papo, de possibilidade de a gente trocarmos experiências, né? Experiências profissionais, experiências jurídicas, e com isso a gente possa estar ajudando, enriquecendo aí o seu currículo, a sua formação. Eu tenho o hábito de manter o slide. Bom dia, Zogito. Eu tenho o hábito de manter o slide à minha direita. Eu acho que fica melhor para quem está assistindo, para estar acompanhando, né?
Eu vou ver se no período da tarde, como agora de manhã, nós não tivemos nenhum aluno aqui presencial, até por isso que a gente demorou um pouquinho, porque eu trouxe meu notebook, eu trouxe a minha webcam, porque eu prefiro usar aquilo que eu já estou acostumado, e com isso demorou um pouquinho aqui para o pessoal da TI resolver, mas dependendo do que vocês me falarem aqui, se vocês vão assistir no remoto ou não, né, se a coordenação me autorizar, à tarde, daí eu daria aula da minha casa, porque eu prefiro lá o meu estúdio, as minhas coisas, que eu acho que ficam melhor. Mas, se não deixarem, não tem problema, que aqui eu estou, depois do almoço a gente retoma também. A nossa aula de pós-graduação, eu sou o professor Juliano, ali à minha direita eu coloco ali as minhas redes sociais, eu não acredito que... eu acredito, Thaís, né? Eu acho que nesse resto de ano, né? Eu acho que as pessoas, de certa forma, claro, tem o prejuízo de não ser presencial, mas desde que a aula remota seja trabalhada aqui com as ferramentas, com as coisas, eu acho que é tranquilo, que é possível, até porque tem gente que vai assistir depois também, em razão da gravação. Eu coloco ali o meu canal do professor Juliano, porque em razão agora da questão das aulas remotas desde março, eu precisava fazer alguma coisa que eu pudesse ajudar os meus alunos. Então, não é uma questão de querer ser youtuber, nada dessas coisas, até porque eu tive bastante restrição, bastante resistência da minha própria parte, porque eu já havia sido convidado algumas vezes lá pelo nosso concorrente para ser professor do EAD. E eu tinha as minhas restrições porque eu não gostava, eu achava que não era por aí a coisa, eu gostava do contato áudio pessoal aqui com a turma. Mas, né, montando né, com webcam, com internet, com as coisas, hoje a gente consegue fazer um bom trabalho de forma remota também. Então, o canal foi criado, não é, né, ele é amador, ele não é profissional, eu ainda não tenho nenhuma agência me assessorando aí nessa questão do canal, né? Estou pensando aí para 2021, vamos ver o que vai acontecer, tem muita coisa aí na minha vida profissional que talvez possa ser alterada, o escritório, né? Essa questão aí da convocação do teste seletivo para os 2 leigos. Então, assim, eu preciso rever aqui os meus horários, as minhas coisas, mas existe sim o planejamento para eu contratar uma agência de marketing para que cuide ali do meu canal do YouTube, porque ali eu venho postando todas as aulas do Direito Empresarial 1 e todas as aulas do Direito Consumidor. Meu canal é público, então se você entrar lá, você vai ter acesso a todo esse material. Então, eu só estou dizendo isso porque não é profissional, então você vai assistir uma aula. Então, ali na aula, se vocês pegarem as últimas aulas, obviamente que ela vai ter qualidade de imagem melhor do que as lá do mês de abril, do mês de maio. Mas fica aí a possibilidade, fica aqui o convite para você se inscrever lá no meu canal e olhar lá o que a gente está fazendo aqui na forma acadêmica na UniFCV. Mas meu canal é do professor Juliano, não é da UniFCV. Eu coloco ali o meu e-mail, eu não vou dizer e-mail pessoal, porque é o único e-mail que eu acesso, então é o gwj.juliano@hotmail.com, e ali eu coloco o Instagram do professor Juliano Sonsin, que é onde eu tenho movimentado com as coisas acadêmicas, com as coisas profissionais. Se puderem me seguir aí nessas redes, a gente se encontra. Se também não puderem, não tem problema algum. E aí, dando continuidade, na verdade, começando agora a nossa conversa, eu indico aqui a bibliografia da qual eu me baseei para poder montar a aula. Né? Eu não sou doutrinador, tudo aquilo que estiver daqui para frente, que eu for falar, que estiver escrito, não é obra do professor Juliano. Eu não fiz referência a slide, porque eu estou fazendo a referência aqui no início da minha aula. Então, todo o material produzido nessa aula é um material baseado em doutrinadores, em outras pessoas. Não é plágio, porque eu estou indicando previamente de onde eu tirei a fonte, de onde eu estarei fazendo raciocínio. Então, não é uma produção pessoal do professor Juliano. É uma aula de pós-graduação baseada em pesquisas bibliográficas, baseada na experiência, baseada em alguns casos reais que eu estou atuando. Então, ali a gente usa o Tarcísio Teixeira, que é um professor ali da UEL e da USP,
tive o prazer de conhecê-lo numa palestra em Curitiba, uma pessoa muito muito estudiosa. Eu acho que é interessante você ter, de repente, para acessar essa obra. Eu tenho ela lá no meu escritório, não sei se conseguem ela aí no formato virtual. Depois o professor José Carlos de Araújo Almeida Filho, também uma dos que eu estou usando. O doutor Fabrício dos de Almeida, que é o procurador do Distrito Federal, e a Claudelina Marques, que é meio difícil você vir falar aqui no direito eletrônico, né, no direito do consumidor, e não estar falando a considerada papa aí do direito do consumidor, do direito eletrônico. Então, dando seguimento, nossa conversa nesses 3 sábados será sobre direito eletrônico, né? E eu fiz questão de fazer uma anotação aqui do que seria, do que a gente pretende tratar aqui nessa aula do dia 10. Então, nessa aula do dia 10, o primeiro item aí seria a apresentação do professor, que a professora Josiane já fez, que alguns aí já me conhecem. Qualquer dúvida eu fico à disposição, né? Eu sou, agora em novembro, completo 17 anos como advogado, sou formado pela UEM, tenho 2 pós-graduações, uma no Instituto Paranaense de Ensino, foi a primeira que eu fiz lá no ano de 2005. Depois eu sou mestre ali pelo Unicesumar, como vocês sabem, em 2014, 2015, e fiz mais uma pós-atualização da MAS 2016, 2017. Agora a faculdade aqui está nos patrocinando uma nova pós aqui na docência do ensino superior via IAD, que eu também ainda estou aqui no comecinho, né? E isso me coloca aqui à disposição de vocês no que eu tiver de experiência profissional ao longo aí desses 17 anos. Aqui na UniFCB, agora eu vou completar 8 anos de casa, então, com isso, eu me coloco à disposição que vocês precisarem. Esse seria o item da apresentação do professor. O item 1, eu pretendo conversar com vocês sobre o conceito e desenvolvimento da internet. Então, são alguns itens, são algumas coisas aqui bem tranquilas que gostaria de apresentar para vocês. O item 2 seria a operacionalização da internet. Então, tem algumas coisas ali que são interessantes a gente discutir também. Tanto no matutino quanto no período da tarde, como as aulas, né, são disponibilizadas na forma remota e também na forma presencial, para validação da presença, nós precisamos fazer algumas questões. E, como eu já dei aula aqui na outra pós, no primeiro semestre, na modalidade remota, eu deixei naquela lá, para essas atividades, eu deixei em aberto, deixei para o aluno entregar até 20 dias depois. O que aconteceu? Eu tive problemas depois com a coordenação da pós, por quê? Porque o aluno não veio, não entrou online e fez as atividades depois, eu tive que validar a presença dele, porque lá no Moodle constava. Então, hoje, né, dessa vez, para que não haja problemas, nem prejuízo para nenhuma das partes, o que eu combinei com a coordenação, o que eu já estou explicando previamente para vocês. As atividades já estão lá, evidentemente, mas as atividades do período do matutino, elas só podem ser entregues, salvo engano, eu abri das 10 da manhã às 11h30. Então, eu pretendo aí em torno de 10h30, então daqui a 1 hora, estar suspendendo a nossa conversa aqui online, para que você possa estar fazendo o acesso ali dessas atividades e estarem respondendo essas questões. Lá a resposta pode ser online, pode ser da forma que você quiser. Então, eu já estou falando isso porque as questões são feitas aqui de acordo com a nossa conversa, de acordo com o material que você já recebeu. Ah, mas eu posso procurar no Google, em outra plataforma? Você pode procurar onde você quiser. Eu preciso das respostas feitas, né, e postadas até 11h30 para poder validar a sua presença. Então, que isso fique bem esclarecido, porque senão depois vai ser considerado como falta esse período para você. No período da tarde, repete-se a mesma sistemática. Salvo engano, como a aula termina às 16 horas, eu abri acho que 2h30, para você ter a possibilidade de estar das 2h30 às 4 horas, estar fazendo as questões. Então, no período da tarde, em torno das 13 horas, a gente volta para a nossa conversa
e seguimos aí até 12h30, né, até o que for necessário. Acredito que a gente não vai esgotar a proposta aqui de conversa de aula hoje, porque no período da tarde a gente começaria a nossa conversa sobre o Marco Civil da internet. E dentro ali do tópico, que é a Lei Geral de Proteção de Dados agora, que teve sua vigência agora no dia 18 de setembro. Eu acredito que isso a gente não vai conversar hoje, porque é bastante material, é bastante coisa, e o legal de uma pós-graduação é você ter um bate-papo, você ter uma conversa com o professor. Então, isso aqui não é uma aula de graduação, onde a gente vai colocar aqui o conteúdo para que você venha ali a copiar aqui. Pós-graduação é no sentido de te ajudar a se aprofundar um pouco mais no conteúdo e ter uma visão, ter uma ideia, ter possibilidades diferentes daquelas que você poderia ter sozinho ou ter, por exemplo, na graduação. Então, esse slide aqui, que é o roteiro da aula, é o que eu imagino que seria adequado para hoje, se tivéssemos ali cumprindo 6 horas de aulas presenciais. Então, eu não vou atropelar nada. O que a gente não conversar hoje, eu vou retomar no dia 24 e continuar a nossa conversa. Porque, neste modo, a coordenação me possibilitou uma aula a mais. Antes eu tinha que trabalhar todo o conteúdo em apenas 2 sábados. Isso ficava um pouco mais difícil, mas com 3 aulas eu tenho certeza que será possível a gente trabalhar tudo isso. Então é isso que eu pensei, é isso que eu separei, é isso que eu trouxe recortes para a gente conversar, para a gente fazer neste sábado. Então, parte 1, né, aquilo que eu estou chamando de parte 1 dessa aula do dia 10 de outubro, né? Não seria diferente, não teria como eu não começar a nossa aula, eu não começar a nossa conversa, se não levantando algumas questões, alguns questionamentos que a gente precisa estar entendendo, que a gente precisa estar concluindo, respondendo até aqui ao final da fala, ao final da nossa conversa aqui do período do matutino. Então, a primeira provocação, não vou chamar de pergunta, eu vou chamar de provocação. A primeira provocação que eu quero fazer aos senhores é: quando surgiu a internet, né? Hoje, uma das ferramentas mais importantes que nós temos aqui, tanto no meio acadêmico quanto no meio profissional, quanto estamos vendo agora no processo eleitoral. Então, quando surgiu a internet? Essa é uma das questões que a gente vai ter que responder aqui ao longo da nossa exposição. Com qual finalidade, né? Por que será que inventaram essa história de internet? Com qual o objetivo que isso foi criado, né? Qual foi o primeiro país a utilizar essa tecnologia, né? Será que foi o Brasil? Poxa vida, né? Mais uma provocação para vocês. Quando chegou no Brasil, né, que nós brasileiros tivemos acesso à internet e não adianta só a gente ter acesso, a gente, eu digo nós quanto país, mas quando é que a internet ficou acessível à população brasileira? Então, são 1, 2, 3, 4, nem numerei, 5. Eu faço 5 provocações aos senhores agora nesse início de aula, para que até ali às 10h30 a gente consiga responder essas provocações das quais eu estou gentilmente fazendo nesse sábado, no período da manhã, aos senhores. E agora a gente começa a nossa exposição, que o recorte do que eu trouxe aqui para a gente estar conversando nesse sábado. Então, pensando em internet, se veja, nesse slide, eu anoto para vocês qual é o país que primeiramente, aí na parte histórica, onde que surgiu a internet. Então, felizmente ou infelizmente, né, não sei como é que você se comporta aí perante os Estados Unidos, eu tenho aí as minhas restrições, principalmente com esse presidente atual, né? A internet surgiu nos Estados Unidos na década de 60, ali, precisamente em 1969. O Departamento de Defesa norte-americano, ele criou um sistema que interligava
vários centros de pesquisas militares, mas eles criaram essa transmissão entre esses centros militares, não foi com a ideia que a gente tem hoje de internet. Os Estados Unidos criou isso com a ideia de poder mandar documentos. Olha que coisa interessante. Em 1969, Estados Unidos interliga ali as suas pesquisas militares, as suas bases militares, através de um mecanismo que hoje é chamado de internet, e o objetivo deles ali na década de 60 era a transmissão de documentos entre esses departamentos norte-americanos de investigação militar. Então, vejam que essa ferramenta, né, essa questão que hoje está difundida ao mundo todo, que mudou a vida das pessoas, mudou a vida, o futuro até do próprio planeta, teve origem ali nos Estados Unidos e que surgiu ali como uma possibilidade de ferramenta para mandar documento em questões militares. Na década de 80, então 79, 11 anos, né, pensando assim, 11, 12 anos depois, essa tecnologia ela se expandiu para as universidades dos Estados Unidos, ali dos países norte-americanos, para que eles pudessem trabalhar também ali a questão de dados entre os institutos de pesquisas e laboratórios. Então, veja, a internet ela surge com fins militares, né, com fins de transmissão ali de documentos entre departamentos dos Estados Unidos. Quase 12 anos depois, ele é cedido, ele é encaminhado essa tecnologia que não se imaginava que isso seria difundido para todo mundo, né? Era uma questão de correio interno, era uma questão de comunicação interna. O governo americano cedeu isso aí para as universidades e alguns laboratórios deles, para que pudesse ali ajudar essa questão da comunicação de dados, e começar a pesquisar essa tecnologia para ver onde é que isso ia chegar. Veja, década de 80. Em abril de 1993, vocês vejam, abril de 1993, o primeiro ano do segundo grau aqui no Colégio do Gastão Vidigal, em Maringá, foi aqui que eu fiz o meu segundo grau. Essa tecnologia entre computadores já estava bem desenvolvida e o desenvolvimento dessa tecnologia, atrelado ao barateamento dos custos aí de equipamento de computação, isso possibilitou que as empresas começassem a ter acesso a essa tecnologia. Então, aqui no Brasil, a internet só chegou a partir de 1993, a princípios com fins profissionais, mas de profissionais das empresas, né, e que teriam que fazer a aquisição de um terminal de computador, que naquela época, quer dizer, pouco se falava, né, eu me lembro muito bem na questão não era notebook, era um outro nome que a gente usava para o computador de mesa, que quase ninguém tinha, era extremamente, não tinha, era caro. O próprio computador, aí, um desktop, era muito caro, ainda na década de 90, eu me lembro. Mas em vista do que foi na década de 80, tanto em tamanho, em peças e valores, começou a ser difundido aqui no Brasil. Só que neste período, qual período? O período desde 1993, 1994, 1995, 1996, eu acho que 97 também, porque eu já estava na faculdade, a comunicação via internet era feita por meio de linhas telefônicas comuns. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer, mas era feito através da internet de escada, né? Você ficava pagando ali pelo acesso. E se alguém é da mesma época que eu, vai se recordar que se você fizesse ali o acesso a partir da 0 hora do dia anterior, ou seja, ou do dia, então, hoje é sábado, eu poderia ter logado a minha internet a 0 hora de hoje, meia-noite e 1, e que eu pagaria um pulso só até a segunda-feira, né? E isso, a gente que era estudante, né, que queria estar falando lá naquela época, era bate-papo da UOL, né? Imagina, não é que o mundo andava para trás, meu Deus. A gente se conectava através aí da internet, através aí da linha telefônica comum. Hoje isso parece estranho,
mas é o que foi na década de 90. Então, conhecida, assim, criada a internet, conhecida naquela época como Rede Mundial de Computadores, né? Esse nome ainda é utilizado até hoje, é a rede pelo qual os computadores do mundo inteiro conseguem se conectar. É como se fosse uma grande rede aí de uma empresa, só que nesse caso é uma rede mundial. Ali naquele acabou ficando meio esfumaçado, mas aquela gravura ali, ela consegue expressar bem como é que seria essa internet aqui como rede mundial de computadores, né? Somos todos nós conectados a uma rede em que ali você faz pesquisa, ali você manda dados, ali você faz transações financeiras, ali você tem aula, ali você namora, ali você faz negócio. Então, realmente, em 2020, a gente tem que agradecer o que no passado os Estados Unidos ali com fins militares, depois com fins acadêmicos, e que graças a Deus hoje isso foi difundido aí para todo o mundo como uma tecnologia a ser utilizada, a ser aplicada. Aqui no Brasil, né, quando a gente faz uma pesquisa da parte histórica para saber como é que se comportou essa questão aqui da difusão da internet nos Estados Unidos e no mundo, as datas elas não batem, né, porque não foi um movimento, não foi uma coisa individual, foram acontecimentos que foram ao longo aí dos dias, ao longo aí dos anos que foram sendo difundidos. Então, os relatos das datas não coincidem, ficando o surgimento pacificado que a internet surgiu na década de 70. A princípio, com uso exclusivo do governo, sendo liberado ao comércio apenas em 1987, isso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a internet de forma efetiva chegou apenas em 1995. Então, eu faço questão de lembrar vocês, de trazer esse dado, porque 1995 foi ontem, gente. E vejam o quanto revolucionou, o quanto trouxe de progresso, o quanto modificou a vida das pessoas, do comércio, das profissões, agora da educação, da saúde, a internet. Então, a internet é a interligação de redes de computadores espalhadas por todo o mundo e que passa a funcionar como uma única rede. Essa rede mundial de computadores possibilita a transmissão de dados, a transmissão de som, a transmissão de imagens de forma muito rápida. Hoje, nós que somos usuários, a gente reclama quando demora ali, sei lá, 30 segundos, um minutinho para fazer um download, alguma coisa nesse sentido. Na década de 90, eu me lembro, eu era usuário da internet de escada, eu era aluno, né, mas eu não era usuário como a gente é hoje. Então, isso era esporádico, né? Demorou ali até eu ter o meu computador, e o uso a gente só podia fazer mesmo depois da meia-noite, acho que até 6 da manhã, se eu salvo engano, era um único pulso. E a internet demorava horas não, mas demorava uns 15 minutos para conectar ali no bate-papo do UOL. Então, outro mundo, outra década, outras ferramentas. Hoje a gente não poderia nem reclamar. Então, essa interligação de redes, ela pode ser feita, ela foi feita por telefônico, né, por cabos telefônicos de cobre ou fibra ótica, pode ser feita por transmissão via ondas de rádio ou via satélite, ou até mesmo, né, agora a gente já tem a transmissão via TV a cabo. E o usuário, quem está aqui do outro lado, né, tanto eu quanto vocês, a gente consegue fazer essa conexão graças a um dispositivo chamado modem. Então, na verdade, nós estamos conectando, nós estamos fazendo uma ligação entre o meu terminal aqui de computador, o meu notebook, e o seu terminal aí da sua casa. Então, cada um está usando a sua internet, cada um está usando o seu modem, e com isso nós estamos conectados. Isso é o que hoje é feito dessa forma. E a rede mundial de computadores,
eles são interligados, né? O meu computador está interligado ao seu por meio de uma linguagem chamada de IP, né? Internet Protocolo, que é o número de identificação de cada terminal. Então, hoje não, desde o começo aí, cada terminal já tinha um número, mas hoje é graças a essa identificação de número de IP que os crimes cibernéticos, ou seja, todas aquelas atitudes que você aí no seu perfil, no seu computador, e eu aqui no meu, todo o perfil, toda a sua movimentação na rede aí, ela é controlada, ela é anotada pelo seu número de protocolo. Então, não existe mais essa questão que se tinha no passado de se imaginar que a internet é anônima. Não, o ataque ele se pode não colocar o nome, mas quando você vai buscar ali o acesso via judicial, via investigação, a gente consegue encontrar sim. Vocês estão vendo esse grande inquérito que está correndo aí de fake news ainda contra o nosso atual presidente, contra ali mais alguns deputados, alguns senadores. Isso foi uma situação muito complicada, muito séria. Esse ano as eleições, né, a campanha está sendo aí na modalidade virtual, né, em razão aí da pandemia do Covid-19, e já está acontecendo alguns crimes, algumas situações aí no âmbito eleitoral. Eu estou acompanhando já ali duas situações complexas, da qual eu não posso divulgar o nome nem dados específicos, mas eu posso estar fazendo aqui um tangenciamento com o que a gente está conversando. Então, ali a gente tem ali um ataque entre candidatos, né? E que graças não, né? Através de hacker, através dessa tecnologia aí que vem contra, digamos assim, ao que é lícito, conseguiu acesso ali a dados de um candidato ou outro, teve ali exclusão ali de perfil, uma série de coisas que tudo isso aí já está documentado. Depois a gente vai conversar mais para frente, acredito que não hoje, mas a gente vai conversar sobre a prova eletrônica, como é que a gente faz toda essa documentação e ao próprio processo eletrônico, no caso que eu estou dizendo aqui. A princípio a gente vai ter, né, uma investigação, acredito que como envolve eleições, tem uma investigação a nível de Polícia Federal, mas depois o processo vai correr na vara eleitoral, né? Eu não tenho sombra de dúvidas que graças ao IP, não tem como a pessoa correr e falar que não foi ela que fez, né? Graças ao IP ali do computador que cometeu esses atos, a gente já tem, né? Eu como advogado, a gente já tem uma ideia de quem é o autor dos ataques, mas não adianta eu ter ideia, eu tenho que fazer a prova. Então, a gente já tem as atas notariais ali de tudo que foi necessário ser feito, né? Realmente, agora eu vi por que a população reclama tanto. As atas ali, paguei ontem no cartório quase R$2.000 de ata notarial. Mas é importante, não tem outra coisa para eu fazer, senão, como advogado, senão ter um documento robusto aqui para que eu possa estar acompanhando aqui esse inquérito policial que vai se desdobrar em ações civis e criminais daqui a pouco tempo, né? Não sei se antes aí do processo eleitoral, mas isso aí vai ser um processo que vai ter desdobramentos, mas, né, não depende de mim. E quando se navega pela internet, quando a gente está procurando um endereço, né, lá no direito empresarial a gente ensina que o www. O que vem depois é o estabelecimento virtual, mas na verdade quando a gente está pensando aqui no direito eletrônico, quando a gente está pensando aqui na internet, quando você digita um nome de domínio, ele é uma procura, está sendo procurado um endereço de IP, na verdade. Naquele, né, o computador ele procura aquele endereço de IP que abriga aquele nome de domínio para poder fazer o quê? A comunicação. É como se eu estivesse buscando o estabelecimento. Então, quando você digita lá, que eu digitei agora há pouco, www.unifcv.edu.br, o que eu estou fazendo, na verdade? Na verdade, estou buscando o site, o estabelecimento virtual da UniFCV. E daí, quando
eu faço ali a minha validação de login e senha, eu estou me conectando, então o IP do professor Juliano aqui desse computador, dessa ligação, está se conectando ali ao endereço, ao estabelecimento virtual da UniFCV. Isso aí é tranquilo, enquanto é só umas indicações de dados, né? No sistema de telefonia convencional, hoje, penso eu que já está isso até caindo em desuso, porque a gente, de telefone fixo, a gente usa muito pouco, né? A maioria das vezes a gente usa até o celular. A comunicação entre as pessoas, ela se dá sobre um circuito fechado, que é assim que a gente se chama, né? Se eu ligo para você e você atende, somos só eu e vocês, eu e quem atendeu a ligação na linha, né? Ainda que você coloque um viva voz, mas a viva voz é um recurso de aparelho, não é um recurso aqui da comunicação. A comunicação será feita entre duas pessoas, tirando aquelas outras reuniões, aquelas outras possibilidades que você coloca 3 ou 4 pessoas na comunicação, mas é porque você quer, não é o padrão. Já na questão da internet, a comunicação não se fecha, gente. Ela não se fecha como se fosse um circuito exclusivo como telefone. As mensagens dos usuários, elas são trocadas como se fossem pacotes que trafegam aí através dessa rede mundial de computadores por rotas variadas. Então, é importante você fazer essa visualização aí na sua cabeça de que quando a gente está pensando em telefonia fixa, nós temos uma rede fechada. Quando nós estamos pensando em rede mundial de computadores, nós temos uma rede aberta em que os dados navegam ali, que não é difícil ali você ter ali um controle do que está sendo acessado. Curiosidade técnica, eu ia tirar isso aqui, mas eu acabei deixando porque no módulo anterior, na pós anterior, a gente tinha aluno que estava fazendo apenas a minha matéria, que era de outro curso aí da área de tecnologia. Eu acho, não sei vocês, mas aqui para mim, para a questão do direito, me considero um pouco leigo aqui nas questões técnicas, né, de internet, de IP, de uma série de coisas. Eu analisei ali a questão jurídica. Agora, a questão aqui técnica, eu acho meio complicado, mas eu estou trazendo aqui para vocês algumas curiosidades técnicas. Então, cada endereço de IP é único, nós não temos repetição. Então, seria o número que identifica a localização de cada computador ligado na internet. Isso é bem importante, é uma informação técnica, mas é uma informação que aqui, quando você vai advogar, quando você vai montar um processo, você precisa ter essa informação na sua cabeça. E o IP é único. Então, se você chegar lá numa investigação, né, depois de um inquérito policial, depois de uma prova técnica, uma perícia, né, nesse terminal de computadores, chegar à conclusão de que foi esse IP que disparou, que fez essa notícia, ou essa invasão, ou outra coisa que seja considerado crime, não tem como, é uma prova técnica. Então, realmente, se você saiu desse termo, é isso aqui. Então, isso aqui é um dado importante que vai servir depois até para a questão da condenação, do seu embasamento, tanto da petição, ou às vezes, se você estiver do outro lado da defesa, né? O endereço de IP inicialmente era composto por 4 bytes, né? E cada byte era composto por 8 bits. Isso aí dava uma combinação de 256 elevado à oitava potência, ou seja, é número que não acaba mais. Assim penso eu que sou inocente na informática, né? Porém, dada a insuficiência para a expansão desses números, né, que mesmo sendo gigantescos, mas são finitos, surgiu a necessidade da ampliação da sequência, que é o que eles chamam agora, que eles estão expandindo, né, isso já faz algum tempo, estão expandindo aí o IP para o que eles chamam de IPv6, que é a versão 6 do nosso antigo IP4. E com isso a gente consegue uma combinação muito maior aí de números para que a gente possa expandir cada vez mais esses números de IP de computadores. Então, essas questões são aquelas mesmas questões que eu apresentei ali no começo da nossa fala, né? Eu sabia que em torno de 30 minutos eu conseguiria concluir a exposição desses slides.
Então, essas questões é parte das questões que você vai ter que me responder agora a partir daqui a 30 minutos. Então, eu só estou te lembrando porque é importante você ter feito a anotação, ter feito me acompanhado para poder validar a presença. Não é agora ainda, né? Posso falar ainda meia hora, mas das 10h30 às 11h30 você precisa apresentar essas questões respondidas. Então, quando foi o surgimento da internet, né, na década de 60, né, alguns ali dizem que foi em 1969 nos Estados Unidos, mas existe essa discussão de data específica. Com qual finalidade? Por incrível que pareça, a internet surgiu com a finalidade de comunicação militar, né, lá nos Estados Unidos. O primeiro país a utilizar foi os Estados Unidos da América. Chegou no Brasil em 1995, né, 93 aí, né, 95, ficou acessível à população somente aí com ao barateamento, né, da questão dos computadores a partir do ano de 1995. Então, respondi de forma simplória, singela, né, porque são questões mesmo. Eu coloco ali questões para fixação do conteúdo, mas é parte das questões que para você poder validar sua presença aqui no período matutino. Dica do professor: acesse o Moodle e já responda as questões. Não agora, né? Vamos esperar, daqui a pouquinho eu deixo às 10h30, a gente suspende a nossa conversa para que você possa estar respondendo, aí você já responde todas, entendeu? Essas aqui são metade das questões para você me responder. Parte 2, olha, não parece que está embaçado, né? Não parece que está ali carregando o que a gente vai conversar. Eu demorei ontem, porque procurando uma imagem, eu queria justamente isso, né? Uma falha de carregamento na internet. Por que você queria essa imagem, professor? Porque agora eu quero falar de outras coisas aqui, tratando do direito digital, tratando da internet. E agora aqui, ó, eu levanto 1, 2, 3, 4 questões para essa segunda parte da nossa conversa, para essa segunda parte da nossa aula. Essa segunda parte da nossa aula, a minha indagação é a minha provocação aos senhores para que serve a internet? Você deve pensar, poxa vida, que pergunta mais fácil. Então, tá bom. O acesso de conteúdo é livre? É restrito? Pode acessar o que você quiser? E pensando nesse excesso de conteúdo, a privacidade, né, do indivíduo e de quem está acessando, como é que fica? E, né, a última pergunta, que essa aqui depois a gente vai ver algumas questões técnicas voltadas a ela. Os dados do usuário, né, os dados daquele que está fazendo o acesso ali via IP, eles são armazenados no site, aí no estabelecimento empresarial que você está acessando, virtual? Algumas provocações que nos próximos 30 minutos eu espero estar respondendo aqui com vocês. Olha só, você sabe, nossa, deu até vontade de comer um cookie, né? Você sabe o que é um cookie de rastreamento? Podem me responder se quiserem. Não querem? Estão com preguiça? Eu vou falando. Se estiverem com preguiça, eu vou falando. Captação Mas, opa, só voltando uma coisinha. Isso aqui é uma pergunta, tá? Se você sabe o que é um cookie de rastreamento. Não tem problema nenhum você não saber. Né? Nós estamos aqui hoje para conversar sobre algumas coisas. Captação de dados do cookie, né? Como é que é? A captura de dados se dá de duas formas, né? Como é que seria essa forma de captura? Pode ser mediante fornecimento pelo próprio usuário, né? Então, eu vou lá e escrevo quais são os meus dados. Sou Juliano Michelson Sim, CPF número tal, portador número tal, residente domiciliado no endereço tal. E ali eu posso ir preenchendo alguns dados de interesse de quem eu estou ali navegando, né? Qual é a minha preferência? Eu gosto de ternos, gosto de vinhos, gosto de carros,
né? Ali ele pode ter uma perguntinha ali se eu uso cartão de crédito, qual o meu limite, quanto eu tenho de renda, né? Se eu tenho patrimônio, quanto tempo eu estou estabelecido no mesmo local, ou qual a minha profissão. Por que desses dados, gente? Porque esses dados ajudam a identificar o consumidor, ajudam a identificar quais são as suas preferências. Então vejam que isso passa a ser de uma questão de arquivamento, aqui uma questão de rede ficha, para uma questão de um dado comercial muito importante. Então, eu vou desenvolver essa ideia ao longo do tempo e no período da tarde, acredito que a gente já vai... Eu separei um item lá para a gente conversar, ele é chamado de governança na internet, do Marco Civil, na verdade. E ali eu vou conversar sobre um período econômico, político do país, que foi ali os anos em que o Marco Civil começou ali a sua vigência. Então envolve ali o impeachment da presidente Dilma, e obviamente que eu não tenho ideologia partidária, não sou vinculado a nenhum partido, muito menos ao PT, mas ali eu vou tangenciar algumas coisas que aconteceram, né, na política brasileira e que tiveram reflexo aqui na nossa legislação, em específico ao direito eletrônico e ao marco civil da internet. Então, depois a gente conversa isso no período da tarde. Mas voltando aqui na questão aqui do cookies, né, da captação de dados, essa captação de dados pode ser feita por informação do próprio usuário, que era esse exemplo que eu estava dando. Várias vezes somos nós mesmos que informamos aí quais são os nossos dados entendeu? E pode ser essa captação por meio de cookies, que é isso que a gente vai ver aqui como é que funciona. Então, para você poder, para aqueles que ainda não sabem o que é um cookie, eu fiz questão aqui de trazer, antes de mostrar a sistemática, trazer aqui um conceitozinho, uma explicação do que seria um cookie. Então, cookies são fichários de dados gerados através de instruções que os servidores da web enviam a programas de navegadores que são guardados em um diretório específico do computador do usuário. Olha que coisa fantástica, né? É um instrumento para obtenção de dados sobre hábitos de consumo, frequência de visita a uma determinada sessão, os tipos de notícia a serem supridas, né? Aqui, eu fiz um reporte, né? O que acontece quando você aceita os cookies em um site e por que é bom apagá-los de tempos em tempos. Então, isso aqui foi uma notícia que saiu ali no News Brasil, né? À minha direita ali eu continuo anotando algumas questões técnicas, né? Para que servem os cookies, né? Seria a pergunta. Funções técnicas, vamos ver para que serve. Controla o tráfego do site, né? Identificam os usuários e suas sessões de uso, armazena conteúdos. Essa seria uma função técnica, uma explicação técnica. Quando a gente pensa em personalização, eles fazem o quê? Eles ajustam o site de acordo com o idioma, tipo de navegador e configuração regional de onde o usuário está. Eu não sei se você eu como sou apaixonado por carros, né? Mesmo não sendo época e nem, né? Por exemplo, não vou mexer com troca de carros agora, mas eu vivo entrando nos sites das montadoras, das marcas que eu gosto, e muitas delas, eu vou falar até de um que eu nem tenho mais o carro, mas a Jeep, para você poder montar ali, elas têm um programa intuitivo que você consegue montar o veículo, os opcionais, cor de couro, cor do carro, teto solar, só que você precisa informar a região que você está. Por que eles fazem isso? Para eles irem coletando isso aí como cookie, né? Como dado, e depois você ser bombardeado ali das reportagens, das coisas que envolvem o carro que você quer. No final de 2018, começo de 2019, eu comecei a olhar lá o Jeep Compra. Gente do céu, eu vi uma paixão por aquele carro, no tanto que eu comprei ele em março. De tanto que eu li e recebi as coisas daquele carro. Depois eu não gostei, por uma questão pessoal minha. O carro é excelente, fantástico. Mas eu não gostei porque eu desci de uma BMW para montar num Jeep. São coisas absolutamente diferentes. Mas quando você está apaixonado, você faz o que você quer. E depois agora, esse ano eu voltei para
Voltando aqui para o que a gente estava falando, né? Mas só exemplificando que os cookies ali me fizeram ter uma paixão cibernética pelo carro, que veja, que depois, quando eu comprei, eu vi que não era o que eu queria, mas eu fiquei apaixonado graças aos cookies, de tanto que eu recebia informações do Jeep, do modelo, da cor e tudo mais. Monitoramento. Acompanham e registram o comportamento público para que seja possível medir e analisar a atividade do site. É isso que eu acabei de falar. Eles foram monitorando e viram que eu, como o meu IP estava acessando várias vezes para montar Jeep, né, de uma cor, de outra, quer dizer, vamos mandar aqui para esse cara, que esse cara está a fim de comprar um Jeep. E acabou acontecendo mesmo. Publicidade. Permitem administrar os espaços publicitários e exibir anúncios de acordo com o perfil específico de cada usuário. Gente, é exatamente o que aconteceu comigo. Eu clicava no Facebook, eu clicava no Instagram, onde eu via Jeep Compass, né? Fiquei apaixonado, tive que comprar. Ai, ai. Aqui eu trago, né? Aqui tem um pouquinho mais de dados, mas é a mesma explicação da que a gente acabou de ter, mas aqui de uma forma mais específica. Então, são pequenos arquivos de textos gravados no computador do usuário. A finalidade é guardar alguns dados, como nomes, senhas, né? Para que o internauta não precise digitar novamente. O que acontece? Eu deixo minhas senhas todas salvas, não de banco, mas aqui de sistema de faculdade e tudo mais, que eu salvo ele no notebook. Possuem também um direcionamento de anúncios, considerando os interesses do usuário. Foi o que aconteceu comigo com o Jeep Compass, né? E são instalados pelos sites listados dentro do computador do usuário, lá no disco rígido. E o site vai coletar e deve, né, avisar o usuário. Isso deveria ser o que é a regra. Aqui tem um esqueminha, ó, que eu achei bem interessante. Então, ele partindo ali do bonequinho ali, ó, deixa eu ver se eu coloco o mouse aqui, ó. Partindo aqui, ó, partindo aqui, ó, do acesso à internet, aí você, né, se conecta à rede mundial de computadores, aí o que acontece, ó, esse aqui é o seu banco de dados, então acontece uma coleta de informações, o servidor responde, envia um cookie, a bolachinha ali, né, olha que bonitinha, envia o cookie para a rede mundial de computadores e o cookie é armazenado no disco rígido aí do seu PC. Depois, quando o usuário acessa novamente o site, é enviado o cookie novamente ali ao arquivo e o servidor identifica e grava esses dados. Então, esse slide ele é bem didático, ele mostra um caminho aqui de acesso do seu IP até a formação e ali a resposta ali da questão do cookie, que seria essa captação dos dados do seu perfil, daquilo que você gosta. Esse aqui, gente, não sei se vocês vão conseguir enxergar certinho, mas eu explico. Esse aqui é um print de uma tela do celular que eu mesmo fiz, não é do ano passado, eu acho, não é retrasado. Como eu disse, eu sou apaixonado por carros e vivo olhando, né, mesmo que eu não vá comprar, né? Quem me dera ter dinheiro para comprar tudo que eu gosto. Mas eu olho, né? E ali, ó, tem até o nome, foi ano passado isso. A Audi lançou o modelo novo da Q3, né, do SUV dela. E eu queria ver, né? Eu recebi o encarte ali, a publicidade virtual, mas eu só vi a foto do carro, né? Eu queria ver os opcionais, queria ver quanto custava, queria ver motorização, uma série de coisas. Quando você entrava no site deles, para você poder verificar isso que eu estou falando, ó, olha só o que carregou meu celular. Vou ler que acho que você não vai conseguir enxergar. Usamos cookies para fazer nosso website funcionar melhor e aprimorar a sua experiência online. Ao continuar a navegação nesse website, você aceita o uso de cookies e saiba mais sobre os cookies e nossa publicidade, nossa política da publicidade. Então, você tinha que dar, você receber essa mensagem, então eu fiz print, e para você poder seguir ali, para você poder ver o carro deles, você tinha que aceitar a política de uso de cookies. Olha que interessante. Então, eles, na verdade, estão seguindo a legislação brasileira, e é assim que deveria ser. Mas muitas empresas não te dão essa informação, não. Muitas empresas, elas vão simplesmente lá fazer a sua coleta de dados e paciência, gravei aí e guardei para mim. Então, quanto maior a empresa, talvez maior a seriedade delas.
Quando eu vi essa imagem na internet, eu falei, não, vou ter que copiar ela para pôr lá na minha aula, né? Uns cookiezinhos, né, de chocolate, olha ali em cima, parecendo o quê? Eu achei que, não sei se vocês estão enxergando, para mim parece três coisas. Parece o cookie de bandeja, que seria o endereço ali, o endereço virtual, tá vendo? www ali em cima. Achei uma inteligência sutil e fantástica a criação dessa imagem. Então, o cookie na bandeja e ali a questão do endereço. Eu trouxe aqui algumas informações de como é que funciona essa questão da captura de dados em outros países, né? Não adianta a gente pensando que a gente vive na rede mundial de computadores, então vamos ver como é que funciona ali, não é no sentido de esgotar o assunto, mas no sentido aqui de trazer algumas informações. Como é que funciona na Argentina? Então, na Argentina, um projeto de lei que trata do comércio eletrônico também trata sobre os cookies. De forma específica, lá no artigo 44, ele consta que os provedores poderão requerer os dados dos clientes para fins comerciais. Então, veja, lá já existe essa legislação. Mas somente poderão ceder a terceiros esses dados, total ou de forma parcial, se houver o prévio consentimento dos usuários. Então, olha que interessante. Na Argentina, nós temos lá essa questão da lei que trata do direito eletrônico e também trata dos cookies. Lá é possível fazer essa captação de informação, só que essa informação só pode ser cedida para terceiros se houver o consentimento prévio e expresso do consumidor. A Argentina, fiquem com essa ideia aí na cabeça. União Europeia, vamos ver como é que isso acontece lá no direito eletrônico da União Europeia. Desde 2002, é feito restrições com relação ao uso de cookies, alegando que tal prática pode ser utilizada para fazer o quê? A espionagem, a espionar a navegação do internauta. Os cookies só poderão entrar em ação se o site esclarecer ao usuário que as informações poderão ser manipuladas. Olha a diferença de raciocínio, a diferença de legislação. Então, lá na Argentina é possível, só que eu só posso ceder a terceiros com a comunicação de quem é o titular dessas informações. Na União Europeia tem uma série de restrições aqui com o uso de cookies, porque é entendido que o que isso aqui pode ser feito uma espionagem a quem está fazendo o uso da internet. Eu concordo, eu acho que isso aqui é sério. E no Brasil, a gente ainda não conversou sobre o Marco Civil, que eu acho que a gente vai conversar no período da tarde, mas no Brasil, o Marco Civil, a MC, quer dizer, Marco Civil da Internet, conhecido como Constituição Federal da Internet, né? Ela trata essa questão do cookie de forma genérica. Expressa que a coleta e armazenamento de registros de dados pessoais devem respeitar a legislação brasileira em vista da proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem das partes envolvidas, bem como dos sigilo das informações. Fala que deve respeitar, mas não trata diretamente do assunto, como é feito ali no direito argentino e como feito ali na União Europeia. Então, só que isso aqui, agora com a Lei de Proteção Geral de Dados, a gente vai ver que possivelmente, agora é o que o Brasil gosta, né? Lei para regulamentar a lei. Então, agora talvez isso aqui vai ser tratado um pouco de uma maneira diferente, mas eu não quero antecipar, vou deixar isso aqui para a parte da tarde, quando a gente conversar sobre isso. Tipos de bancos de dados. Acho que a gente consegue conversar mais um pouquinho antes das 10h30. Nesse tipo de bancos de dados, eu vou trazer aqui algumas coisas que acontece no nosso dia a dia, a gente nem se lembra que isso aqui é o que eu estou mostrando aqui. Listas de e-mails, né, os mailing lists, né, de que já existe listas de pessoas que querem vender endereço na outra. Então, olha que interessante que acontece, já aconteceu comigo, certamente já aconteceu com você. Aqueles que enviam mensagens eletrônicas não solicitadas têm usado técnicas para confirmar se os endereços eletrônicos dos destinatários estejam em funcionamento. O que eles fazem? Eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu só tenho um único e-mail,
mas eu já tive um outro e-mail no passado, que eu não sei nem qual é a senha, que ele era juliano.maringá@hotmail.com. Eu tenho e-mail, não uso, perdi, não sei nem o que tem lá, né? Deve fazer mais de 10 anos que eu não uso aquele e-mail. O que seria essas listas de endereços, né? Não adianta eu vender para você lá o endereço do Juliano como juliano.maringá@hotmail.com. Esse e-mail eu não uso, não tenho acesso. Então, o que eles fazem? Eles mandam um e-mail para esse e-mail e para o outro e-mail, que é o que eu uso, gwj.juliano.com.br, dizendo assim, ó, se o destinatário não queira mais receber esse tipo de mensagem, deve responder ao e-mail indicando o assunto, no assunto a palavra remover. Gente, olha o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo uma confirmação com a gente. Então, quando você fala, eu quero me ver livre dessa perturbação aqui, desse que fica me mandando e-mail, o que eu vou responder, ó, no título? Remover. Na verdade, você está dizendo, olha, eu existo. Complicado, hein? Então, precisamos de legislação a esse assunto. Mensagens não lidas, né? O famoso spam, que pode ser e-mail, SMS, WhatsApp, telefone. Nesse momento de candidatura aqui, de eleições, né? Ainda bem que agora o direito eleitoral está bem sério com relação a isso, mas isso aqui vai ser sim muito usado por todos os candidatos. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e falar que não vai, porque vai sim. Mas depois eu até falo para vocês o que a Justiça Eleitoral diz com relação a isso. Essa imagem do spam, quando eu vi ontem à noite, falei, não, vou reportar e vou colocar aqui para os alunos, sim. Do ponto de vista jurídico, né, uma discussão acerca do e-mail se dá quanto à sua eficácia probatória, né? Ah, mas foi mesmo enviado? De onde não foi? E vai ter que buscar ali pelo IP do computador. A mensagem eletrônica não solicitada é chamada de spam e o e-mail é um conteúdo impróprio ou inoportuno. Pode ser considerado uma mala direta sem custos reduzidos, concorda? Para disparar aí e-mail, você não paga nada. Eu tô com um cara, gente, me mandando WhatsApp, ele mandou um WhatsApp, isso mesmo, ele já me recobrou. O DDD dele é de Santa Catarina, 47. Ele mandou um WhatsApp falando assim para mim: oi, boa tarde, tudo bem? Você é o doutor Juliano? Né? Como eu tenho um processo grave lá, que meu réu é de Santa Catarina, eu tenho interesse naquele assunto, eu achei que de repente podia ser a seguradora. Respondi assim, sou o doutor Juliano, que eu posso te ajudar? Aí o cara falou assim para mim, eu sou advogado, né? Atuo em qual área? Fiquei pensando, eu sou advogado, atuo na área de direito do consumidor e direito empresarial. Aí ele pegou e me mandou um monte eu nem abri ainda, gente, eu estou sendo sincero, só abri um lá, mas eu não tive tempo, muito corrido esses dias para mim. Mandou um monte de arquivos lá para mim. O senhor não tem interesse em comprar banco de dados para entrar com ações? Eu falei, como? Ele falou assim, vou te mandar uma amostra para você ver. Ele te manda os acordos, as sentenças, as petições e te manda os possíveis clientes a serem contactados. Bom, entendeu? Não sei, o tipo de coisa que ele me mandou lá, não sei. Eu acho que não dá certo, né? Não é isso que eu busco. Eu já tenho uma carteira de clientes, já tenho um nome, né? Estou no mercado há 17 anos, sou professor, então ele até me cobrou ontem, o senhor não vai me responder se tem interesse ou não? Eu falei, estou analisando ainda. Não é isso que eu busco. Existe comércio dessa forma. Ó. Maioria com fins comerciais, ocupa espaço nos servidores, e daí pensando em marco civil da internet, né, ele trata da questão aí lá no artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 1, que prevê a necessidade de requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada de serviços quanto ao tratamento das questões de segurança nas redes sociais, tais como restrição ao envio de mensagem de massa, que é o spam, e ataques, né, como o controle de ataques à navegação do serviço, como eu estou dizendo para vocês ali que eu estou acompanhando o caso. Eu ouvi também essa semana uma outra coisa de uma profissional de marketing que eu achei bem válido, vou repassar para vocês. Vocês pagam para usar o Facebook, para usar o Instagram?
pagamos, né? Então, ela me disse o seguinte: quando você não paga pelo uso de um produto, o produto é você. Então, eu não duvido, né? Não duvido, não, eu concordo com ela, que quando a gente pensa em rede social, quando a gente pensa em internet, quando a gente pensa em Facebook, em Instagram, acredito que o produto seja nosso, porque somos nós que estamos ali tendo a coleta de dados e ali sendo bombardeados com informações para que a gente compre um produto, compre um serviço, ou tenha vontade de fazer uma coisa ou fazer outra. Então, tem também a questão ali do SMS, né, que é os serviços de mensagem curtas. Temos a questão aí do WhatsApp, hoje acho que é o mais utilizados. Temos ali também a questão do telemarketing, né, por telefone. Hoje está um pouco menos uso, eu não sei vocês, mas quando a Claro está na minha captura, né? Quando a Claro e a Oi, quando elas me ligam, né? Agora eles são espertos, eles ligam de um número que é 44, né? Como eu sou advogado, tem que atender, né, gente? Eu atendo, aí a pessoa fala: oi, a NET, a Claro tem. Ah, igual, eu já desligo, entendeu? É gravação. E se a pessoa for mesmo, como acho que eles cansaram de mandar a gravação, colocaram o operador para me ligar, eu já falo: ó, o negócio é o seguinte, eu não quero ouvir, não quero mudar meu plano, não quero nada, tchau, eu desligo. Você imagina, você cheio de coisa para fazer, a pessoa querendo te vender plano de celular, de TV a cabo, olha, me deixa. Me deixa que se duvidar, nem o celular eu não queria ter. E todos os casos estão equiparados. Que estou repetindo, devia ter apagado o slide anterior. E aqui eu te faço mais alguns questionamentos, né? O que é um cookie de rastreamento? Aqui a gente conversou ali no comecinho, né? Como o Brasil trata esses cookies de rastreamento? Vou falar ali um pouquinho também. A legislação brasileira permite o uso do spam? O WhatsApp pode ser considerado spam? Olha que deu certinho, né? Tô melhor do que encomenda. São exatamente 10h29 e essas questões, né? Elas podem entrar lá no Moodle, que ela está lá. Como a gente acabou não tendo alunos aqui presenciais, todos aí na modalidade remota, não se recomenda que as aulas passem de 60 minutos por uma questão de aproveitamento. Então, deixa eu só ver uma coisinha. É isso mesmo. Então, nesse período da manhã, eu já imaginei que se houvesse a possibilidade da aula ser remota como foi, eu conseguiria falar apenas isso que a gente conversou. Então, são 10h30, eu vou deixar das 10h30 até as 11h30 para vocês fazerem essas 10 questões e postarem lá no sistema para validar as questões. Tá certinho? No período da tarde, vocês também vão permanecer no remoto? Sim, sim, sim. Eu acredito que todos vão ficar. Eu vou ver se a Marcela me permite transmitir lá de casa, porque daí eu vou mexer nos slides, mexer no conteúdo, né? Porque eu havia preparado o slide para presencial, e no remoto é melhor a gente ter uma coisa um pouco mais didática, um pouco diferente. Então, eu vou encerrando a gravação por aqui e vocês têm até 11h30 para responder as questões lá no Moodle, combinado? E volto às 13 horas online no link que tiver lá, certo? Então, até o período da tarde.